Olá, vou falar de um tema polêmico que eu entendo ele bastante: a disputa entre criacionismo e evolucionismo. Depois de mais de 10 anos estudando esse tema, do lado biológico, geológico, um pouco de genética de população, eu entendi que, na verdade, o que ocorre é uma disputa entre ateísmo, que se impõe na forma de naturalismo sobre a ciência, ou seja, não se pode pensar nada sobrenatural, mas só do mundo natural, do mundo testável. E, e isso se impôs na ciência como uma maneira de proteger a ciência da, da superstição religiosa que marcou uma época onde muita superstição era tida como verdade e a religião, como de uma maneira muito dogmática, dominava a, a verdade no mundo das pessoas. Então, houve na Idade Média, né, um exagero de poder religioso sobre as pessoas, sobre determinar as pessoas o que é verdade e o que não é verdade. E, e esse exagero se tornou tipo que um espantalho, tipo que uma justificativa para que houvesse uma reação extremamente oposta, que foi o modernismo, o iluminismo, tentando escorraçar a religião, a realidade eterna do pensamento humano como se fosse algo nocivo, venenoso, etc. Então, o que eu percebo é que o mundo vive certos extremos, ou extremamente numa religião irracional, ou extremamente numa ciência também bastante irracional que nega evidências do sobrenatural coexistindo com a nossa realidade para poder se tornar mais científico, quando na verdade isso não tem nada de ciência, mais ateu. Então eu vejo essa disputa como uma disputa extremamente religiosa e não científica ao debate entre criacionismo e evolucionismo. Apesar disso, eu também consigo enxergar que a ciência é boa ou má em ambas as partes, tanto no criacionismo quanto no evolucionismo. Há, vamos dizer assim, sensatez, a razão, a método e etc. Também outra coisa que eu queria mencionar aqui para vocês, que eu vejo que o debate entre evolucionismo e criacionismo, ele se situa em algumas áreas do evolucionismo, porque o que eu percebi é que o criacionismo ele aceita toda a perspectiva biomodificacional ou evolutiva, que a evolução no sentido técnico só quer dizer modificação. Então essa biomodificação ela é absorvida pelo criacionismo. Então, inclusive o criacionismo precisa dela para justificar toda a biodiversidade atual, tendo advinda da sobrevivência à grande catástrofe do dilúvio e tal, que matou quase todas as espécies, e algumas foram salvas ali na arca, e dessa arca veio, e de alguns que sobreviveram nas águas e etc., vieram toda essa sobrevivência, essa biodiversificação que a gente tem hoje. Há classificações aí de 1,5 milhão de espécies, tem classificações de 3 milhões, 5 milhões e tem projeções de até 50 milhões de classificação taxonômica de espécies no mundo hoje. E esses 50 milhões de espécies, eles no criacionismo vieram de ancestrais básicos comuns, tipos básicos, né? Baramins, que é uma palavra de origem hebraica que Deus criou, tipos básicos, produz a espécie segundo a sua espécie, ali no hebraico antigo, que usava poucas palavras para significar muita coisa, pode ser traduzido como tipos básicos.
né, equídeos, felinos, né, felidae, os canídeos. Então a gente tem ali famílias que têm muita biodiversificação, mas que elas podem ter sido originadas, né, em tipos básicos ancestrais. E existem hipóteses testáveis, falseáveis, quer dizer, falseáveis que pode se tornar falso ou verdadeiro, vulneráveis ao teste, que demonstram que você pode ter uma possibilidade de emparelhamento cromossômico no crossing over, no crossover, através de cruzamentos artificiais, diretos ou indiretos. Diretos, né, uma espécie com outra, às vezes até um gênero com outro, dá um descendente híbrido ou fértil. E tem também cruzamentos indiretos. Esse não cruza com aquele, mas aquele cruza com aquele que cruza com esse. Então, também é um critério de possibilidade de que aquele grupo de espécies e gêneros podem ter sido, ter um ancestral comum a eles. Então, o criacionismo ele absorve todo o darwinismo biológico praticamente e se situa em dizer que houveram espécies básicas ancestrais. Já o evolucionismo ele prega que toda ancestralidade é totalmente comum ao início da vida comum lá atrás, etc. Então, o campo de discordância entre o criacionismo e o evolucionismo vai ficar mais ali na geologia, na paleontologia, na biologia evolutiva histórica, onde o criacionismo da Terra Jovem ele vai dizer o seguinte: olha, todas as camadas do Fanerozoico, quase todas as camadas do Fanerozoico, vai do Cambriano até as camadas geológicas atuais, o criacionismo vai falar que do Cambriano até o fim do Pleistoceno, essas camadas foram formadas rapidamente. E aquela sequência de seres vivos que foram soterrados ali, nessas camadas, elas representam soterramentos, sedimentações que a grande catástrofe que ocorreu aqui na Terra foi gerando uma sedimentação, foi matando mais os seres vivos que viviam no fundo dos mares e matando menos os que viviam na próxima superfície. Essa regra ela tem exceções, obviamente, e até porque quando você tem uma grande erosão, ocorre uma transgressão marinha no continente e depois vem arrastando todo aquela de volta, né, o mar volta trazendo um monte de coisas que na transgressão ele erodiu, ele forma camadas sedimentares muito fortes e eles formam sedimentos próximos aos taludes, que é o abismo, né, do mar. O mar você entra nele ali rasinho, depois dá um abismo que é o talude. E formando muito sedimento ali ocorre um desbarrancar dessa sedimentação e cai lá para o fundo dos oceanos, formando uma corrente chamada turbidito. E esses turbiditos, eles sedimentam com muita rapidez tudo aquilo que estava ali no talude. Então você tem também um arrastamento de seres que viviam mais da superfície lá para o fundo do oceano também, ou seja, essa generalização que a gente faz, que os animais que morreram mais, que foram mais extintos, ficavam no fundo moravam mais no fundo do oceano, ela sofre algumas exceções em virtude de movimento de placas tectônicas, turbiditos
e toda a confusão que pode gerar uma catástrofe de abrangência mundial. Então o que o evolucionismo interpreta como evolução da vida, o criacionismo vai interpretar como seres que viviam em determinadas circunstâncias que morreram antes dos outros, por segregação espontânea, porque às vezes os corpos, dependendo da flutuabilidade, eles são segregados numa determinada situação comum. Então as camadas geológicas, tem lá a camada do carbonífero, que contém muito carvão, muito material orgânico, de florestas, etc. Então o que falta às vezes numa camada geológica sobra na outra. Faltava muito alimento para a época dos dinossauros. Cadê o vegetal ali? É um vegetal escasso, sendo que aqueles animais precisavam comer muito, que eles eram imensos. E o que está faltando ali está sobrando na camada do carbonífero. Então, o criacionismo explica que por segregação espontânea, que é os estudos de Berthoud, um geólogo francês, Masque, tem Cizeal, vários outros, eles têm demonstrativos que um movimento tanto aquático como aéreo, eles segregam automaticamente conforme as propriedades físico-químicas de cada coisa que está sendo sedimentada. Então você tem, por exemplo, um exemplo bem bobinho, uma pedra quadrada e uma pedrinha redonda. A pedrinha redonda ela vai sedimentar mais na frente e essa vai sedimentar antes, porque ela custa se movimentar no empurrão ali das águas ou fora da água. Então existem muitas pesquisas mostrando que a natureza ela tem uma determinada lógica para poder separar sedimentações. Então essas camadas em plano paralelo, né, que a gente vê na geologia, é muito mais bem explicada pelo fenômeno da segregação espontânea, que geólogos antigos e modernos defendem como um modelo muito mais lógico e óbvio em relação à distribuição sedimentar na Terra. Bom, então o criacionismo vai questionar esse modelo que durante milhões de anos foi sedimentando algumas espécies de diversas maneiras. Eu defendo algumas teorias nessa área. Eu defendo, por exemplo, a paleontologia do T, onde eu falo que a nossa biodiversidade é muito grande hoje e a biodiversidade no registro fóssil, em termos de amostra, não revela muita biodiversidade. Então, durante 543 milhões, supostos 543 milhões, devia haver amostras de uma biodiversidade muito diferenciada entre si. Os achados fósseis não podiam ser muito repetidos, como ocorre na pesquisa paleontológica. Então, essa falta de uma amostragem, né, compatível a uma rica biodiversidade no registro fóssil, ela depõe contra esse modelo aí que fala que existiu uma biodiversidade tanto quanto existe hoje e até mais, porque a gente percebe que havia mais famílias, né, no registro fóssil, com uma representatividade biomodificada, especiada muito menor, demonstrando que não houve tempo para a evolução ocorrer, para a especiação ocorrer como tem tido hoje com toda essa biodiversidade. Caso houvesse, nós teríamos fotografado fragmentadamente num grande evento como a queda de um asteroide, que gera muita erosão e muita sedimentação, né, e extinções em massa, nós teremos ali uma determinada fotografia amostral de muita biodiversidade. A gente não tem isso. Então, o modelo evolucionista geológico de distribuição paleontológica, ele é um queijo mineiro, ele é muito furado, ele é muito errado, e o modelo que as críticas que a gente faz, elas
sofreu nenhuma contestação assim significativa até hoje. Então a tese da paleontologia do T que eu desenvolvi, ela está firme e forte e está aí desafiando muita gente estudada nessas áreas. E eu não sou paleontólogo, não sou biólogo, sou teólogo, mas a gente, para tocar piano, não tem que frequentar conservatório. Se a gente se interessa, você pode tocar piano, pode tocar violino, pode assobiar e chupar cana sem problema algum, ainda mais hoje com a internet aí dando informação para todo mundo. Pessoas às vezes precisam de um diploma, mas às vezes o diploma não quer dizer muita coisa. Se você entender um pouco do assunto, às vezes você não é especialista, mas você pode se referenciar em especialista e defender uma tese com tranquilidade, não querendo ser o dono da verdade, mas defendendo um determinado ponto de vista que é válido e deve ser levado em conta com seriedade. Bom, outra tese que eu defendo, que também não é da minha área, mas que eu me referenciei, busquei me referenciar em pessoas especialistas na área, e busquei também testar essas ideias com especialistas contrários a mim, evolucionistas, e percebi que ela tem muita chance de ser desenvolvida, de ser aprimorada, de ser convalidada, é a tese que compactua com grandes cientistas da hipervariabilidade ancestral. Por quê? Nós temos, quando você pega uma espécie mãe, você tem um patrimônio genético maior antes de uma deriva genética. Né? O pool gênico, a riqueza genética da espécie anterior, da espécie mãe, quase sempre maior da espécie descendente. Diretamente é maior. Às vezes só não é quando essa espécie mãe, que também pode ter derivado uma outra espécie ali, ela se cruzou com outra lá, então fez um anel que enriqueceu um descendente mais na frente por um cruzamento com outra deriva, outro galho que foi ao encontro lá na frente. Mas em geral, a riqueza genética da população anterior, ela é maior, né, em termos de patrimônio, e ela vai, na medida que vai especiando, derivando, a deriva genética ocorre por isolamento, outro fator, aí ela vai diminuindo o patrimônio genético da espécie. Um exemplo que eu dou é o guepardo, né? Nós temos a espécie há 100 anos atrás, tinha o guepardo, esse amarelão que a gente conhece, mas tinha o acinzentado, meio azulado, que foi extinto pelos caçadores. Então, a espécie anterior, ela tinha muito mais variação do que hoje tem. Hoje ela está muito homozigótica, né? Está muito igual. Bom, essa situação, o que nos fala? Nos fala que as espécies ancestrais têm a tendência de ter um aumento de patrimônio genético e de muito maior capacidade de variar-se. Ao mesmo tempo, nós percebemos que quanto mais a gente volta no tempo, menos mutações deletérias a gente tem carregado, porque a seleção natural não é capaz de filtrar muitas mutações, porque elas ocorrem às vezes logo depois do período sexual, depois do período reprodutivo. Então você tem o acúmulo de muitas mutações deletérias na população atual, e ela vai acumulando essas mutações deletérias e vai tornando o DNA cada vez mais frágil, mais corrompido, mais degenerado. Quando você volta no tempo, você percebe que o acúmulo não existiu e você tem um código genético menos degenerado. Os defensores, especialista em genética dessa tese, é o Dr. Gerald Crabtree, que demonstrou e defendeu uma tese recente em 2010 até que o cérebro humano, por ter redes neurais, então uma mutação atrapalharia todo o funcionamento da inteligência humana, demonstrando assim que a inteligência humana atual ela é muito menor do que a inteligência
do ser humano mais antigo. Inteligência emocional, são vários tipos de inteligência que ela analisa. E então a gente tem falado mais ou menos na mesma língua do Dr. Gerald Crabtree e também do Dr. J.C. Sanford, que em 2005 lançou o livro Entropia Genética, mostrando que a informação genética vai perdendo a sua qualidade original, vai se bagunçando, né, e vai aumentando o acúmulo de mutações deletérias. Isso nos aponta para um início mais glorioso, mais perfeito, mais próximo a uma organização de um designer, de um planejador, né? E culmina numa degeneração futura. Então, é uma tese também que a gente tem defendido, essa tese da hipervariabilidade ancestral, que aponta para aspectos bíblicos, né, de um criador que criou as coisas tudo bonitinho e a coisa foi se debandando, foi se degenerando sob as leis, né, as contingências da natureza. Então nós temos aí a paleontologia do T, nós temos a hipervariabilidade ancestral, nós temos argumentos geológicos que realmente impõem uma determinada um questionamento ao paradigma atual, né? E em relação agora à datação, que é um grande problema, que tempo houve na Terra, né, de vida na Terra, nós temos aí mais ou menos 36 perspectivas datacionais harmônicas entre si, convergentes, contra uma perspectiva datacional radiométrica, escolhe lá 5 elementos químicos isótopos e se faz medições de tempo em escalas muito grandes para poder determinar a idade das camadas geológicas. Então a gente tem demonstrado nos trabalhos 36 perspectivas harmônicas entre si, inclusive a técnica do carbono 14, que o Dr. Baumgartner, né, no laboratório de Los Alamos, desafiou a geologia convencional ao testar no laboratório de Los Alamos, no Texas, né, amostras de material orgânico contendo carbono 14 datável, fazendo cair idades de 300 milhões de anos para 40 mil anos, 60 mil anos. Então, nós sabemos que quanto menos carbono 14 tem um material orgânico que pode estar incrustado numa rocha, então você tem uma maior idade, porque o carbono 14 vai se estabilizando, ele é radioativo e vai se evaporando ali do material orgânico, de origem orgânica. Então nós encontramos carbono 14 datável em diamantes e materiais orgânicos incrustados em rochas que provam que as rochas encontradas nessas camadas geológicas não têm a idade que se afirma ter pela perspectiva do carbono 14 e por mais 35 outras perspectivas que a gente tem abordado em nossos trabalhos. Então o que eu penso é o seguinte, que o mundo está mergulhado no ateísmo e o ateísmo impôs uma certa metodologia, ciência naturalista que evita coisas que vão convalidar o sobrenatural. Então está lá o Michael Berry, o Dr. Marcos Nogueira Eber, o grande Stephen Meyer, né, que eles provam por A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais tudo que existe trilhões de evidências de um planejador. Não só eles, mas qualquer cientista percebe isso. Até o Dawkins, o chefe dos ateus aí, está percebendo e admitindo que realmente é muita evidência de que alguém planejou tudo isso aqui. E que é muita presunção humana, uma vez que a gente conhece apenas menos de 10% da matéria do universo, né? A gente tem um conhecimento de menos de 10%.
a gente não sabe dos universos paralelos, não sabe de nada e querer afirmar que o sobrenatural não está aí coexistindo com a gente quando tem tanta evidência. Então eu fico afirmando aqui a vocês, depois de mais de 10 anos de intensos debates, muita gente me conhece na internet, eu tenho certeza que o debate não é científico, o debate é muito ideológico. O pessoal está ideologizado pelo modernismo, pelo iluminismo, pela a ideia de que o ateísmo é uma coisa bonitinha e tal. Então, mas é uma coisa muito bobinha, não passa no crivo de qualquer racionalidade bioquímica e se fundamenta no evolucionismo, em algumas teorias que se desenvolveram durante o iluminismo, que são umas teorias carregadas de sacerdotes que defendem o ateísmo e estão ali defendendo algo contra a religião e não exatamente algo a favor da ciência. Então eu apresento essas teorias aí da paleontologia do T, da hipervariabilidade ancestral e da segregação espontânea geológica no meu site do Centro Brasileiro de Pesquisa Criacionista, no site da Igreja Adventista Nova Aliança, para iniciar o jogo de uma bolinha, de um debate, onde a gente tem perspectivas diferenciadas para fundamentar a fé. A gente faz isso porque a gente segue Jesus, que teve compaixão de Tomé, que não acreditava, então vamos lá, vamos estudar, vamos apresentar livros, provas, cientistas, argumentos, para poder ajudar os Tomés da vida que se multiplicaram muito no ambiente educacional, onde, devido aos movimentos ideológicos na Europa, do iluminismo, se formou toda uma cadeia de consequências que duram até hoje no sentido de favorecer o ateísmo no meio universitário. Então a gente se disponibiliza aí para algumas palestras, debates e com toda humildade, mas também defendendo aquilo que a gente sabe que tem muito mais lógica do que o que está imperando como verdadeiro aí em muitas áreas. E eu convido vocês aí a debates, a qualquer coisa aí, sabendo que eu não sou especialista, mas que eu entendo de vários pontos relacionados à ciência das origens, posso dar minha contribuição humildemente para que esse processo de mudança de paradigma científico possa ocorrer, porque já passou do tempo de mudar certas ideias aí que estão muito chatinhas, muito fora de lógicas aí, como se fossem verdades científicas. Eu espero que a gente possa ter um bom debate aí nas faculdades, onde a gente for convidado, e dar alguma contribuição para isso, para que as pessoas possam acordar, possam enxergar as coisas de uma maneira menos preconceituosa para com Deus, para com a religião, para com a Bíblia, e possam olhar a Bíblia e a religião como algo muito verdadeiro, que é o que eu tenho percebido. Um abraço para todos vocês.